Bom dia, pessoal. Dando continuidade, portanto, ao encerramento da teoria geral do contrato, nós vamos analisar hoje a última matéria antes do início da análise dos contratos em espécie. Nós vamos encerrar esta parte teórica da teoria geral dos contratos hoje falando da evicção. Vocês se lembram que na aula passada eu falei sobre as garantias contratuais legais a respeito do vício redibitório. E hoje, complementando a aula anterior, nós temos a garantia da evicção. Bom, o que é evicção? E para responder isso, eu começo perguntando diferente. O que é ou quem é o evicto? Nas minhas aulas físicas, presenciais, eu sempre gosto de utilizar um exemplo que para os rapazes sempre é muito fácil. Quando eu pergunto quem é o evicto, eles não sabem me responder, mas quando eu pergunto quem é o invicto, aí todo mundo fala, o Corinthians está invicto, o Palmeiras está invicto. Por quê? Porque quando você diz que um time de futebol está invicto há tantas rodadas, significa que ele não perde há tantas rodadas. Logo, o evicto é aquele que perde. E a garantia da evicção é a garantia contra a perda da coisa por uma decisão judicial ou administrativa. Dito desse jeito, vocês podem ficar confusos, mas imagine a seguinte hipótese. Eu vendo para você um carro. Você acredita piamente que eu sou o dono do carro, tanto que eu te vendi. Você está fazendo uma viagem com esse carro, passa numa blitz policial e de repente o policial pede para ver os documentos, pede para levantar o capô do carro e constata que o chassi é adulterado. E sendo adulterado, ele levanta que se trata de um carro produto de um furto que aconteceu no interior do estado de São Paulo. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar a pé, porque aquele carro vai ser apreendido por força de uma decisão administrativa ou até mesmo de uma decisão judicial. E você que comprou o carro de mim, você perdeu. É contra esta perda que incide a garantia da evicção. Por quê? Porque você não precisa contratar. Já está previamente presumido que todo aquele que adquire e paga por algo tem a garantia do ressarcimento caso esse algo venha a ser perdido por força de uma decisão judicial ou administrativa que reconheça um melhor domínio para a coisa adquirida. Essa é a garantia da evicção, que vem prevista no artigo 447 até o 457 do Código Civil. Esta garantia não precisa ser ajustada. Por quê? Porque ela já decorre da lei. Não precisa ser ajustada, mas pode ser excluída. É perfeitamente possível que as partes excluam essa garantia. E aí você vai me dizer, por que alguém em sã consciência vai querer abrir mão da garantia contra o risco de perder a coisa adquirida? E eu lhe respondo, porque pode ser um bom negócio. Eu mesmo já advoguei para várias pessoas que compraram coisas em situação de risco, porque quando ele compra em situação de risco, na maioria das vezes ele compra por um preço muito mais barato, e se eventualmente ele conseguir resolver aquela situação de risco, ele vai ficar com a vantagem econômica.
Podemos imaginar uma hipótese de uma área que está invadida por um sem terra e o dono vende e você tem conhecimento da invasão e aceita comprar, mesmo com a invasão, assumindo o risco de desocupar. É óbvio que você não vai pagar o preço que a coisa vale, você vai pagar pelo risco que você está assumindo. Então, esta cláusula de garantia da evicção é uma cláusula que pode ser excluída pela vontade das partes. Se ela for excluída, esta garantia não tem efeito. De maneira que se você perder aquele contrato, não tem garantia para você. Ele se torna um contrato de risco, se torna um contrato aleatório. É o que diz o 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Não pode o adquirente demandar pela garantia do preço que ele pagou se sabia que aquilo que ele estava comprando não pertencia a quem estava vendendo, ou se sabia que aquilo que ele estava comprando estava numa situação de disputa judicial sobre ela. É essa a ideia, tá? Agora, é óbvio que essa exclusão da garantia tem que ser um risco assumido e querido. O que a lei não permite é que seja imposto, ou seja, colocada uma cláusula de exclusão da garantia da evicção, sem que o adquirente tenha conhecimento do risco que existe sobre a coisa. Tá lá, ó. Artigo 449 do Código Civil. Não obstante, ou seja, apesar da cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, ou seja, se a evicção ocorrer, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, pela coisa perdida, se não sabia do risco da evicção ou se dele informado não o assumiu. Como é que você se previne para que amanhã ou depois o sujeito não diga que não sabia do risco que pendia sobre a coisa? Faça constar no contrato, faça constar que o adquirente tem conhecimento que a coisa está em litígio, no processo ou em uma outra situação qualquer, e ele está expressamente renunciando à garantia da evicção. Uma vez feito isso, esta cláusula prevalece contra a garantia, porque daí nós temos uma situação onde efetivamente houve o pleno conhecimento do adquirente sobre o estado de risco que pendia sobre a coisa. A questão que se coloca agora, uma vez definido isso, é saber qual o valor que o adquirente fará jus ao ressarcimento. É o valor que ele pagou pela coisa ou é o valor que a coisa valia quando ele perdeu ela? Pensem bem, porque pode acontecer da coisa adquirida se desvalorizar ou pode acontecer da coisa adquirida se valorizar. Você comprou um carro importado em 2019 e pagou 400 mil reais. Veio perder ele agora, em maio de 2020. Já teve uma desvalorização de 100 mil reais, vale só 300. Se houver a perda, você tem que ser indenizado pelos 400 que você pagou, ou você tem que ser indenizado pelos 300 que ele vale hoje. Mas nós podemos pensar o contrário. Você adquiriu um imóvel, uma data, numa região aqui de Maringá que era não valorizada, mas daí houve uma alteração no plano diretor do município e agora toda a zona empresarial da cidade vai para lá. Você pagou 100 na data e agora ela vale 300. E de repente alguém ingressa com uma ação de uso capião dizendo que sempre ocupou aquilo e ganha a área. Você vai ter que ser indenizado pelos 100 que você pagou
ou você vai ter que ser indenizado pelos 300 que ela vale hoje, quando você perdeu. Esta questão, durante muito tempo, gerou profundas discussões no âmbito da jurisprudência, ora, alguns entendendo que era pelo preço da coisa que foi adquirida, outros entendendo que era pelo preço do momento em que houve a perda. Hoje, o Código Civil regula a matéria expressamente e determina que a indenização se fará pelo preço da coisa no momento em que ela se perde. Ou seja, você vai ter o direito de ser ressarcido pelo preço da coisa no momento em que ela se perdeu, tá? Parágrafo único do artigo 450. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa na época em que se evenceu, ou seja, na época em que se perdeu e proporcional ao desfalque sofrido no caso de uma evicção parcial. Bom, então, com isso a gente já traz uma outra ideia, é que a perda pode ser total ou parcial. Então isso significa dizer que eu posso ter uma evicção total da coisa adquirida ou uma evicção parcial. Um exemplo muito simples que eu uso na sala de aula vai esclarecer isso. Imagine que você é um pecuarista e você adquire 100 cabeças de gado de um fornecedor qualquer, um vendedor, um produtor. Você pega essas 100 cabeças de gado e leva para a sua propriedade rural e está lá, são suas, você comprou 100. De repente baixa a polícia civil lá, chega para você e fala: ó, sabe lá de onde você comprou aquele gado? Nós constatamos que ele tinha roubado o gado e nós viemos aqui ver o lote que você comprou para ver se não tinha gado roubado. E chega lá e constata que das 100 cabeças que você havia adquirido, 50 realmente o vendedor havia roubado. E portanto você comprou uma coisa que não pode ficar com ela. A polícia vai e leva embora 50 cabeças. A perda, no caso, não foi total, a perda foi parcial, né? Então a evicção não foi total, a evicção foi parcial. Quando a evicção for parcial, a regulamentação é a mesma dos vícios redibitórios, ou seja, você pode querer devolver tudo e pegar o que é seu, ou então você pode simplesmente pedir o abatimento proporcional do preço. Artigo 455, olha lá. Se parcial, artigo 455, mas considerável for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. É isso, né? Ela acaba ficando como se fosse um vício redibitório. Você pode ou rejeitar, não quero nada, devolve o que eu paguei e toma aqui essas 50 cabeças, que afinal de contas não eram roubadas, ou então fala: ao invés de eu te pagar 100, eu só vou te pagar 50. E se você já tiver pago todas as 100, você tem o direito de buscar a indenização pelas 50 que você pagou a mais e não levou. É isso, meus queridos, tá? Agora, muito importante, né? Na evicção, nesse exemplo que eu acabei de dar, muitas vezes pode acontecer de ter até implicações penais, porque quem garante que você não comprou sabendo que aquilo era roubado? Se você comprou sabendo que era roubado, é o crime de receptação. Então, é muito importante para quem comercializa produtos, adquire bens, sempre ter um contrato e registrar a operação, fazer os recibos, para que você possa excluir a sua responsabilidade penal.
Porque pode até ser que você não consiga receber a indenização, porque afinal de contas, como nós sabemos, a indenização ela é devida a partir do patrimônio que o cara tem para poder te indenizar. Se o cara não tiver patrimônio, não vai ter como ressarcir você. Mas a responsabilidade criminal não, né? A criminal depende do seu dolo. Então, se você compra uma coisa usada, compra uma mercadoria que você tem receio da procedência, a melhor coisa que você tem a fazer é registrar no contrato a comba, pegar o recibo e o comprovante de pagamento, porque pelo menos você escapa da responsabilidade criminal, não vai ser acusado de ser um receptador de coisa errada. Entenderam? Beleza? Muito bem. Mas, ainda para concluir essa questão da evicção, nós temos uma outra situação. Se eu que adquiri venho a perder a coisa, é óbvio que eu não tenho condição de me defender contra quem está dizendo que aquilo lhe pertence. Imagine que nesse carro que foi parado na Blitz e estava lá que o chassi era adulterado, o policial, porque me conhece, tivesse deixado eu como depositário do bem. E aí o proprietário verdadeiro entra com uma ação na justiça querendo a devolução do bem para ele, porque afinal de contas o carro dele foi roubado. Ele vai entrar com a ação contra você, que é quem está na posse, quem está no domínio. Mas você não tem como se defender dessa ação por um motivo muito simples. Não foi você que sabia a origem desse carro. Você comprou de outra pessoa. Por isso, a lei, para te garantir o direito do ressarcimento, determina que quando você é demandado por uma coisa que corre o risco de evicção, você tem que denunciar a lide, aquele instituto de processo civil pelo qual eu chamo para o processo aquele que tem a responsabilidade de me defender nesse processo. É exatamente esse caso. Quando existe a perda ou a propositura de uma ação que visa a perda da coisa, para você se garantir dos riscos da evicção, você denuncia a lide o sujeito que te alienou, para que ele possa comparecer no processo e, comparecendo no processo, ele possa promover a defesa. Porque naquele mesmo processo em que garantir a defesa, se houver a perda, o juiz já vai determinar a indenização para que ele efetue o pagamento a você. Isso está previsto lá no artigo 125, inciso 1º do Código de Processo Civil. Vocês deem uma olhada lá, que já vai estar exatamente dessa maneira como eu coloquei para vocês. Ok? É isso, meus caros. Com isso nós concluímos a parte da teoria geral dos contratos. E agora, doravante, espero que em melhores condições, com aulas presenciais, nós vamos dar início ao estudo dos contratos em espécie, ok? Grande abraço e até a próxima aula.